No vídeo de hoje, Livros Apócrifos, um texto publicado no jornal Mensageiro da Paz na segunda quinzena de setembro de 1965. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O termo apócrifo significa escondido, encoberto, de autoridade desconhecida, e por ilação, espúrio, falsificado. A palavra apócrifo ou apócrifos, quando aplicado a livros, significa que tais livros pretendem possuir caráter sagrado ou inspirado, quando em verdade não receberam a aprovação de Deus, nem dos homens, nem foram considerados canônicos. Os livros apócrifos, impugnados pelos judeus de todos os tempos cristãos, de todos os séculos, são em número de 14, cujos nomes são os seguintes: primeiro Esdras, segundo Esdras, Tobias, Judite, Ester, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, incluindo a Epístola de Jeremias, Cântico dos Três Meninos, História de Susana, Bel e o Dragão, Oração de Manassés, primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Os livros apócrifos não se encontravam no cânon hebraico. Também não foram citados por Jesus, nem reconhecidos como inspirados pela igreja primitiva. Claro está que os livros apócrifos podem ter valor histórico, quiçá valor moral, porém jamais podem igualar-se aos 66 livros inspirados que compõem a Bíblia Sagrada. Tanto os judeus como os verdadeiros cristãos concordam em que a inspiração profética terminou nos dias do profeta Malaquias e que tudo quanto se escreveu no período de 400 anos que medeiam entre Malaquias e a vinda de Cristo não pode ser aceito sem apurado exame que determine a autenticidade. A fim de que conheçamos a opinião autorizada do célebre historiador Joséfos acerca dos livros apócrifos que alguns aceitavam como inspirados sem maior exame, leiamos esta página brilhante de Joséfos, extraída do seu famoso discurso contra Apion. Eis o que Joséfos escreveu: desde o tempo de Artaxerxes até aos nossos dias, escreveram-se vários livros, mas não os consideramos dignos de confiança idêntica aos livros que os precederam, porque se interrompeu a sucessão dos profetas. Esta é a prova do respeito que temos pelas nossas escrituras, ainda que um grande intervalo nos separe do tempo em que elas foram encerradas. Ninguém se atreveu a juntar-lhe ou tirar-lhe uma única sílaba desde o dia de seu nascimento. Todos os judeus são compelidos, como por instinto, a considerar as Escrituras como o próprio ensinamento de Deus e a ser-lhes fiéis, e, se tal for necessário, a dar alegremente a sua vida por elas. Essa é, pois, a opinião dos judeus acerca dos livros apócrifos que consenso geral rejeita como inspirados. Já que apresentamos a opinião dos judeus concernente aos livros apócrifos, vamos conhecer também a opinião de São Jerônimo, a voz autorizada do IV século que traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, cuja versão ficou conhecida como a Vulgata por se haver tornado a versão comum e popular das Escrituras.
São Jerônimo fez distinção entre livros canônicos e apócrifos, dizendo que considerava os apócrifos úteis para o estudo privado, para exemplo de vida e instrução de costumes, mas que não deveriam ser utilizados para estabelecer qualquer doutrina. Como se vê, essa declaração de São Jerônimo invalida qualquer pretensão de igualar os livros apócrifos aos inspirados. Entretanto, a opinião autorizada de São Jerônimo devem acrescentar-se às vozes respeitadas de Eusébio, bispo de Cesareia, Cirilo, bispo de Jerusalém, e Atanásio, bispo de Alexandria, sendo que este último, no ano de 365, dirigiu uma pastoral às igrejas de sua jurisdição sobre as escrituras canônicas, na qual dava a lista completa dos livros do Antigo Testamento, colocando os apócrifos em grupo separado, como apêndice e não como parte integrante. Os livros apócrifos somente foram incorporados à Bíblia Católica no Concílio de Trento, no ano de 1546, após vários anos de lutas e de protestos dos homens mais eminentes daqueles dias. Também apareceram livros apócrifos nos primeiros séculos do cristianismo, os quais foram rejeitados pelas igrejas, pelos membros, motivos que os judeus rejeitaram os apócrifos do Antigo Testamento. Entre os principais livros apócrifos da era pós-apostólica, livros cuja linguagem afasta qualquer possibilidade de inspiração, estão os seguintes: O Pastor, de Hermas, as Epístolas de Clemente e Inácio. Foram colecionados por Fabrício em seu código os livros apócrifos do Novo Testamento. O historiador Constantino Fischendorf, a quem devemos a preservação do precioso manuscrito, o Código Sinaítico, descoberto por ele no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, em 1859, editou 22 fragmentos de evangelhos e 13 epístolas considerados apócrifos. Como se vê, a história da literatura bíblica é rica de detalhes e emoções, que o estudo revela àqueles que mostram interesse e disposição de percorrer as páginas dos livros que permanecem fechados nas bibliotecas. Prossigamos, pois, em estudar. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.